Oi, pessoal! Como prometido, né, durante as nossas oficinas, vou gravar aqui alguns vídeos mostrando o que a gente viu durante as aulas, para dar uma revisada, né, porque a aula passa muito rápido, vocês acabam esquecendo alguns detalhes. Então eu vou gravar aqui para mostrar para vocês, e aí é bom que vocês conseguem treinar em casa e reforçar o que a gente está vendo na aula. Porque esse programa que a gente está trabalhando, que é o Pictoblocks, o importante é vocês estarem constantemente mexendo nele, fazendo os projetos para poder aprender melhor a forma de programação em blocos. Então eu vou mostrar aqui como a gente fez os projetos durante as oficinas, mas é importante que vocês também treinem em casa, tá bom? Então vamos lá começar. Bom, gente, aqui eu abri o programa, e aí quando a gente abre o programa, né, o Pictoblocks, lembrando que ele tem a versão online e a versão offline, mas aqui no curso a gente está focando na versão offline, para a gente não estar dependendo da internet, tá? Mas também tem a versão online. Então aqui com o Pictoblocks instalado no meu computador, tá? Eu já abri ele. É só vocês, geralmente quando a gente instala, já aparece um ícone na área de trabalho, ou vocês podem pesquisar aqui na barra inferior, né? Pelo nome, né? Pictoblocks, que aí ele aparece lá o programa para você estar clicando e abrindo ele. Então aqui eu já abri. E aí geralmente quando a gente abre o programa, ele dá duas opções de programação. Então, a gente, aqui no lado esquerdo, onde está escrito Block Coding, é para a gente programar em blocos, tá? E do lado direito, onde está escrito Python Coding, é para programar na linguagem de programação Python. Aqui no curso a gente não vai ver essa parte de programação em Python. Então, a gente vai focar somente na programação em blocos. E aí, gente, para toda vez que você abre o programa, você não ter que estar escolhendo qual é a linguagem de programação que você quer usar, é só você clicar aqui nesse quadradinho, onde tem essa frase aqui em inglês, que quer dizer que você quer escolher uma determinada linguagem aqui como padrão. E aí, ao selecionar isso, você não vai mais precisar, toda vez que abrir o programa, estar escolhendo qual é a linguagem que você quer, tá? Mas, se por um acaso um dia você quiser programar em Python, não tem problema. Aqui dentro do programa mesmo, você consegue estar alterando essa linguagem de programação, tá? Então, eu vou selecionar aqui e escolher a opção da esquerda, que é a programação em blocos. Bom, ao escolher, a gente entrou aqui no programa. E aí, como eu disse no início, se você quiser estar programando em Python, é só você escolher essa aba aqui no canto superior esquerdo, tá? E aí ele muda para a linguagem de programação em Python. Bom, vamos fazer aqui a programação em blocos. Então, primeiramente, antes da gente montar o projeto, eu vou explicar para vocês aqui, revisar, na verdade, né? Como que funciona essa área aqui de trabalho do Pictoblocks. Então, a gente primeiro, assim, eu gosto de dividir essa área aqui em 3 partes, que eu acho que fica mais fácil de entender. Do lado esquerdo, onde tem esses blocos e onde tem essas bolinhas coloridas, é onde fica aqui todos os bloquinhos que você vai usar para programar o seu projeto. E aí, cada seção dessa que está com uma bolinha colorida representa um tipo de conjunto de blocos. Então, a primeira bolinha aqui, por exemplo, que é a que sempre vem selecionada no início do projeto, é a seção de movimento. Então, todos os bloquinhos da seção de movimento são azuis, como vocês podem ver, e todos eles vão representar algum movimento do meu personagem, né? Seja mudar a posição dele, mudar a coordenada, né? Que daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona essa parte, mudar a direção dele, entre outras coisas. E aqui a gente tem outras bolinhas. Então, por exemplo, se eu clicar na bolinha roxa, que é da aparência, vão aparecer os bloquinhos roxos, que são bloquinhos que alteram a aparência do meu personagem. E assim sucessivamente, tá? Então, cada seção aqui tem uma cor específica, com blocos específicos. E aí, gente, isso aqui é como se fossem pecinhas de quebra-cabeça. Então, eles têm um desenho correto, que eles encaixam em blocos específicos também. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma programação aqui bem simples, eu clico, seguro, né, com o botão esquerdo do mouse, arrasto aqui para o centro. Por exemplo, quando a bandeirinha verde for clicada, aí eu vou aqui em movimento, vou pegar esse bloco aqui, por exemplo, mova 10 passos. Pronto, então agora eu já tenho uma pequena programação. E aí vocês viram que eu cliquei aqui do lado esquerdo e arrastei aqui para o centro. Então, essa área do centro é onde ocorre a minha programação. Eu costumo falar que é uma mesa, né, onde a gente monta o quebra-cabeça.
Então eu pego a pecinha aqui do lado esquerdo, coloco aqui na minha mesa, que é o centro do programa, tá? E aí eu vou encaixando. Para encaixar uma pecinha na outra, é só você aproximar, que aí já gera uma sombra, e aí você solta que ele já puxa, né? Como se fosse um ímã. Então aqui eu já consigo realizar a minha programação. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for para o vídeo do projeto em si. Então aqui do lado esquerdo tem as minhas pecinhas, né, os blocos, que já tem instruções pré-definidas. Aqui no centro tem a área da programação, onde eu arrasto as pecinhas e encaixo aqui. E aqui do lado direito é a área de simulação. Então, o que eu programei aqui no centro, eu consigo ver aqui do lado direito. E aí, se vocês repararem, eu coloquei um bloquinho da bandeirinha, né? Essa bandeirinha verde é o play aqui do Pictoblocks. Então, em vez de ter aquele triângulo, né, deitado, como a gente está acostumado a ver nos jogos, aqui a gente tem a bandeirinha verde. Então, para eu conseguir ver o que eu programei funcionando, para ver se é isso mesmo que eu quero, toda vez que você fizer aqui a programação, tem que clicar na bandeirinha verde. Aí, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, o ursinho, ele está movendo 10 passos. E aí eu vejo se é isso realmente que eu quero. E aí, à medida que você vai fazendo o projeto, você vai simulando aqui para ver se está ficando do jeito que você pensou, tá? Então, essa aqui da direita é a área de simulação. E aí, esse ursinho, ele sempre aparece quando a gente abre um projeto novo aqui no Pictoblocks, porque ele é o mascote do programa. Mas existem outros personagens, tá? Aqui na parte inferior direita, a gente tem algumas opções. Onde tem esse ursinho com o mais em cima, se a gente passa o mouse, aparecem essas 4 opções. A primeira delas aqui na parte de baixo é selecione um ator. Se a gente clica nessa opção, aparece uma biblioteca de atores. Então aqui eu tenho uma galeria de personagens, né, que eu posso estar usando no meu projeto. Então qualquer um deles é só clicar em cima uma vez que ele já transporta lá para a área de simulação. Então, por exemplo, digamos que eu quero usar esse monstro aqui. Aí eu clico uma vez nele, aí ele já trouxe aqui o monstro para o meu cenário aqui, né, para a minha área de simulação. Então esse é um exemplo. Então qualquer personagem que eu quiser adicionar que esteja já aqui dentro do Pictoblocks da galeria, é só eu passar o mouse aqui e clicar na lupa que aparece essa galeria para estar adicionando os personagens. Outra opção, essa que tem esse pincelzinho, é pintar. O que isso quer dizer? Eu consigo criar um personagem, que eu consigo desenhar um personagem, que é para quem já tem mais, né, manejo ali com desenho digital. Né? Então eu posso estar desenhando com o mouse mesmo, mas geralmente não sai muito bom. Ou quem tem experiência com desenho digital pode estar usando aquelas mesas digitalizadoras, né? E aí consegue fazer um desenho aqui. Essa área aqui ela é muito parecida com o Paint, né? Que tem no Windows, aqueles programas de desenho, né? Bem antigo. E aí tem algumas opções aqui para estar desenhando o seu personagem ou escrevendo um texto que você quer que apareça em um determinado momento no seu jogo ou no seu projeto. Também é possível fazer isso aqui. Tá? Então é só clicar aqui no pincel, aqui tem o balde de tinta, aqui tem a borracha. Esse T aqui é para escrever um determinado texto que você quer que apareça no seu projeto. Tem o círculo, o quadrado, a linha, enfim, tem várias opções. Tem aqui a parte de cores, a espessura do contorno, entre outras coisas. A gente vai ver com detalhes ao longo do projeto, né? Aqui eu estou só falando de uma forma geral, para vocês conseguirem ir entendendo as possibilidades dentro do Pictoblocks. Então, essa parte é para criar um ator, né? Eu vou excluir aqui, tá? Esse ator. Vou voltar aqui para os blocos. Voltando aqui no ursinho, tem esse símbolo de estrelinha, que é o surpresa. Então, ele vai sortear um ator para você estar utilizando aqui no Pictoblocks. E a última opção, que é essa da setinha, é enviar ator. Nesse caso, você consegue estar trazendo um ator externo, né? Um personagem de fora do Pictoblocks para dentro do seu projeto. Então, digamos que você olhou a galeria aqui, nenhum personagem te agrada, não é nenhum que você está precisando para o seu projeto. Você pode pesquisar isso fora, aqui lá no Google, ou enfim, em sites de jogos, né, que tem artes específicas para jogos, por exemplo. Aí você pode estar trazendo esse personagem para cá. Tá? E aí é só clicar aqui nessa setinha, que ele vai abrir as pastas do seu computador. E você seleciona, né, o personagem que você quer trazer
e ele faz o upload para cá, né? Ou seja, ele traz o ator aqui para dentro do projeto. Então essa é a parte dos personagens. Aí vocês estão vendo que está um fundo branco aqui, né? Ou seja, não tem nenhum cenário, mas a gente consegue também estar adicionando. Então aqui onde está escrito palco, lá embaixo tem um símbolo de paisagem, né? Quando eu passo o mouse, aparece de novo 4 opções, iguais às opções que apareceram para os personagens, né? Então a gente tem a lupa, no caso aqui nessa lupa está escrito selecionar cenário. Se eu clico nela, aparece uma galeria de cenários. Então tem vários cenários aqui prontos, que é só eu clicar uma vez que ele muda lá para mim. Então, por exemplo, vou pegar esse cenário aqui, Street. Pronto, agora o meu ursinho aqui, o meu monstro, estão numa cidade. Então agora eu já tenho um cenário aqui do meu projeto. Ah, eu não quero nenhum desses cenários, não gostei de nenhum que bate com o meu projeto. Tem outras possibilidades. Você pode pintar um cenário, assim como eu mostrei lá para o personagem, né? Você pode estar criando o seu cenário da mesma forma, aparecem as mesmas ferramentas para criar um personagem. Tem o surpresa, que é para sortear um cenário, e também tem a parte de carregar cenário. Ou seja, você pode pegar um cenário externo, em algum site, por exemplo, baixar esse cenário e trazer aqui para o programa. Então é só você clicar aqui na setinha, que vai abrir a pasta. Você seleciona o cenário na pasta específica, onde você fez o download dele, e traz para cá. Então também tem essa possibilidade, tá? Então aqui são alguns detalhes básicos do Pictoblocks para vocês começarem a entender as possibilidades, tá? Aqui, essa parte aqui, que eu estou passando o mouse por cima, temos algumas opções interessantes também que é bom vocês saberem logo desde o início. Então aqui onde está escrito ator e tem o nome Monster do lado, é um nome que já tem aqui por padrão dentro do programa, mas se você quiser, você pode estar dando nomes específicos para os seus atores, tá? Então, digamos que eu não quero esse nome Monster, eu quero um nome mais específico. Aí eu posso apagar aqui e escrever o nome que eu quero. Por exemplo, coloquei aqui Monstro, clico fora e aí ele salva. Aqui em mostrar é caso você não queira que apareça o seu personagem por algum motivo. Então aqui está com o olhinho sem estar riscado, então quer dizer que o meu personagem está aparecendo. Se eu não quiser que ele apareça, eu posso clicar aqui nesse olhinho cortado e aí vocês podem ver que o monstro sumiu aqui do cenário, tá? Aqui onde tem escrito tamanho, que está escrito que tem o número 100, isso quer dizer que é 100%, tá? Ou seja, o meu ator está do tamanho original dele. Então, quando eu adiciono ele aqui no programa, né, no Pictoblocks, ele já vem com um tamanho específico. Ah, eu quero que ele fique maior, ou eu quero que ele fique menor, por algum motivo. A gente pode estar alterando aqui a porcentagem dele. Então, 100% é o tamanho original. Ah, eu quero que esse monstro fique 50% maior. Aí eu coloco 150 no tamanho dele e aperto Enter. Aí vocês vão ver que ele aumentou aqui de tamanho. Ah, não, eu quero ele com metade do tamanho dos 100%, né, do tamanho original. Aí eu escrevo aqui o 50, aperto Enter, e aí ele fica com metade do seu tamanho original. Então, vocês podem estar mexendo nessa parte de tamanho, levando em conta a porcentagem, né? Então, 100% é o tamanho original, e a partir disso vocês brincam com esses números para estar mudando o tamanho do personagem. Bom, aqui tem a parte que eu acho que é mais difícil de entender, que é a parte do X e do Y, né? O que isso quer dizer, né? X e Y são as coordenadas do seu personagem dentro do cenário, né? Então, ele trabalha aqui com plano cartesiano. Não sei se todo mundo lembra, né? Geralmente a gente aprende lá no ensino fundamental, nos anos finais, ali na parte da matemática. Então, vocês podem imaginar que aqui nesse cenário, a gente tem um plano cartesiano x, y, né? Onde y é o eixo vertical e o x é o eixo horizontal. Eu vou verificar aqui se nos cenários a gente tem esse plano cartesiano, que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Ah, aqui tem. Vou clicar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui o monstrinho para a gente focar só no urso, tá? Então, é essa forma que é dividido o cenário aqui, né, do Pictoblocks para a gente posicionar os atores. Então, aqui, como eu falei, na vertical a gente tem o eixo Y,
e na horizontal a gente tem o eixo X. Onde o centro desse plano cartesiano, né, onde esses eixos se cruzam, é o ponto 0, 0, x0 e y0. Então, por exemplo, digamos que eu quero que o meu ursinho aqui fique no centro do meu cenário. Eu coloco aqui que eu quero que ele esteja na coordenada x0 e y0. Eu aperto Enter. E aí, como vocês viram, o ursinho se mexeu e foi para o centro do meu cenário, ou seja, no ponto 0, 0. Ah, eu não quero que ele esteja aqui no centro, eu quero que ele esteja mais para a direita. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, o meu X, a partir do centro do cenário, ele vai até 240. Então, eu posso mover o meu urso aqui na horizontal até 240, aqui na parte direita, né, do eixo X, ou até menos 240 na parte esquerda do eixo X, né? E uma lógica parecida na parte vertical. Então, a parte vertical aqui do centro para cima, no eixo Y, vai até 180. E do centro para baixo, vai até menos 180. Então, a partir disso, eu consigo posicionar os meus personagens, tá? Ah, toda vez eu vou ter que ficar usando isso? Na maioria das vezes, sim, para você poder ter um controle melhor de como você quer que apareça o personagem, principalmente se ele ficar se movendo no cenário. E por que é importante eu saber esses números aqui, né? Ah, ele vai aqui em cima até 180, aqui embaixo até menos 180, enfim. Para que quando você for fazer o seu jogo, o personagem não suma do cenário. Então, por exemplo, digamos que você quer que o jogador controle o personagem para ele ir para a direita. Então, é importante você programar de uma forma que ele não passe valores, né, maiores que 240, senão o personagem vai sumir do seu cenário, a não ser que seja isso que você queira, né? Então, tem vários tipos de projetos que vocês podem estar fazendo e aí vai depender aqui, dependendo do projeto, né, vai mudar o tipo de coordenada que você vai estar trabalhando. Mas assim, à medida que você muda o personagem de local, aqui embaixo o X e o Y já muda automaticamente. Aí você consegue ter uma ideia melhor de onde você quer que seu personagem esteja. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante é você, no início do jogo, já dizer aonde você quer que o personagem inicie lá no projeto. Então, digamos que o ursinho, eu quero que ele inicie aqui nesse canto, tá? Eu não quero que ele comece lá no centro do cenário. Eu quero que, no início do projeto, ele esteja no canto inferior esquerdo. Então, eu posiciono ele aqui, vou excluir esse bloquinho, ó. Para excluir um bloquinho, é só clicar e jogar aqui, que ele é excluído. Então, digamos que no início do meu projeto eu quero que ele esteja aqui. Aí eu olho aqui, ó. Essa posição do urso é x menos 194 e y menos 117. Então eu vou aqui na seção de movimento, pego esse bloquinho, vá para, e aqui já está as coordenadas, né, que a gente colocou o urso. Então toda vez que o meu programa for iniciar aqui, né, o jogo for começar, quando eu clicar na bandeira, o ursinho já vai para cá automaticamente. Então eu vou dar um exemplo. Ah, coloquei o meu urso aqui. Se eu clicar na bandeira, ele foi para a coordenada que a gente programou aqui, tá? Então, são alguns detalhes aqui iniciais, mas vocês vão entender melhor ao longo dos projetos, tá? Então, só para vocês entenderem melhor. Então, gente, essa é a parte principal aqui, onde a gente mexe mais para fabricar aqui os projetos, tá? Uma última informação desse vídeo, que é muito importante vocês saberem, é a parte das extensões. Então, aqui nesse conjunto de oficinas, a gente vai mexer muito nessa parte de extensões, né, como vocês já devem ter percebido. Então, aqui do lado esquerdo, inferior, a gente tem esse quadradinho roxo. Esse quadradinho roxo escondidinho, ele tem muitas outras possibilidades para ampliar bem o leque de possibilidades aqui dentro do Pictoblocks. Então, se eu clicar aqui nesse quadradinho roxo, aparecem as extensões, ou seja, são blocos extras que eu consigo estar adicionando no meu projeto para possibilitar mais detalhes para o meu projeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho detecção de rosto, detecção de objeto, detecção do corpo humano, dentre outros detalhes. São muitas extensões interessantes que a gente vai estar vendo aí ao longo das oficinas, tá? E aí, para eu adicionar uma extensão no meu projeto, é só eu clicar em cima dela, tá? Então, se eu quiser adicionar essa aqui do corpo humano, é só eu clicar em cima que ele adiciona essa extensão lá. Mas a gente vai ver isso nos próximos vídeos, tá? E uma informação também muito importante, que eu esqueci de falar lá no início,
Para a gente estar usando essas extensões de forma completa, ou seja, sem restrições, vocês precisam fazer login no Pictoblocks. Então, a essa altura, todos vocês já têm conta, né? A gente fez um processo lá de criação de contas e tudo mais. E aí, toda vez que você for usar o programa, antes de começar a fazer o projeto, você olha aqui no canto superior direito, se tiver escrito inscrever, acho que é isso que fica aparecendo lá, quer dizer que você não está logado. Aí você clica e faz o seu login, tá bom? Agora, se tiver aparecendo um bonequinho, que nem o meu, ó, quer dizer que você está logado. Então, se eu clicar aqui, ó, ele mostra que eu estou logada, beleza? Então, isso quer dizer que você está com o login, né, ativado aqui, você está logado e você vai ter acesso a todas as possibilidades do programa, tá? Isso é muito importante. Porque se você não fizer o login, você não vai ter acesso a tudo que o programa possibilita, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui foi um panorama geral para vocês entenderem, né, melhor aqui o programa, né, revisar aí o que a gente viu até o momento. E no próximo vídeo eu vou fazer junto com vocês aqui o projeto que a gente fez na segunda oficina para revisar aí com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.